Opa, aqui é a Mika e de novo eu tô aqui sem roteiro só para conversar sobre as coisas que eu gosto de conversar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, essencialmente uma continuação daquele meu vídeo de pra quem tem PC Batata, que é sobre o jogo antigo. E hoje eu quero só exatamente falar um pouco só sobre animação no geral, que eu cheguei a falar um pouquinho naquele vídeo, só que eu acho que para fazer um sobre animação é algo mais interessante. E ele também tá nesses vídeos que eu essencialmente quero fazer um remake de quase todos os vídeos aqui que eu tô postando, até os novos. Por exemplo, eu quero fazer um remake, já quero fazer um remake desse vídeo do Ernest e Celestine, que não ficou tão bom assim, eu não achei que eu consegui passar muito bem a ideia do filme. E isso é porque eu tô fazendo os vídeos sem roteiro mesmo. Mas nesse aqui eu quero pegar exatamente o ponto sobre animação, porque eu estou mexendo muito no Twitter e eu já tinha amigos, pessoais, colegas de escola que falavam que não assistiam anime antigo, que olham pra anime antigo e falam que é feio, que o gráfico é ruim, geralmente de pessoas que não entendem nada de animação. E isso genuinamente me pega um pouquinho, me irrita. E o meu pai já chegou a falar umas vezes isso, por mais que ele gosta pra caralho de anime antigo, ele só chega e fala, ah não, esse traço aí tá muito datado. E não assiste o negócio, por mais dele gostar de anime antigo, só que ele não assistiu quando era criança. E assim, o traço datado não existe. Isso é um fato, não existe. Animação é uma das poucas coisas. Animação 2D, tô falando de animação tradicional. Eu não estou falando de animação 3D aqui, de animação em CGI, porque animação em CGI, por mais de eu também achar que não data, você tem sim um aumento na qualidade técnica, né, na tecnologia. A tecnologia vai aumentando, você é capaz de fazer texturas mais realistas, texturas melhores, você é capaz de fazer modelos mais fiéis, você é capaz de animar de maneira mais convincente. E aí a gente teve o Aranhaverso, que pegou tudo isso e mudou a maneira que se pensa em animação em CGI, animação 3D, e hoje em dia a animação 3D ela é sim um tipo de que você consegue delimitar uma qualidade maior, realmente, algo tipo, ah não, animação 3D antiga, só você comparar com o jogo é melhor que pegar isso, você compara os jogos e você vê o tanto que eles foram realmente evoluindo em questão de tecnologia, mas a animação em 2D, a animação tradicional, ela não tem idade. A qualidade do vídeo. Tá, alguns animes realmente é impossível você encontrar eles em HD. Vou dar um exemplo até recente. A primeira temporada de Kaiji, por algum motivo, o HD dela, a versão em HD dela não existe. Mesmo se você for assistir através desses meios convencionais, como a Crunchyroll, você não tem uma versão em HD. Só que, porra, contando que, assim, não querendo reclamar, mas antigamente a gente nem tinha essa ideia. E se você, porra, assistia os negócios, você ainda vai gostar bastante, mesmo que não esteja com a alta definição. Mas as pessoas que falam isso geralmente estão falando mal da célula, né? Da animação por cédula, que é essa animação mais antiga mesmo, que era feita desenhada numa célula de plástico, que você pegava o plástico, você desenhava, pintava ali, e aí você tinha que desenhar vários desses pedaços de plástico, que era um processo mais demorado, e ele tem um visual realmente que você consegue ver, por exemplo, se você prestar muita atenção, você consegue ver pincelada, você consegue ver pó na célula que eles desenharam, aí quando eles foram tirar a foto para fazer a animação, você consegue ver o pó do lugar que estava guardado. E aí dá essa questão das cores, por exemplo, serem mais retas, serem umas cores menos digital, assim, é exatamente algo menos digital, só que as mesmas técnicas de animação que são usadas naquela época na cédula são usadas até hoje na animação digital. A única diferença é que a animação digital, ela é digital. Essa é a única diferença. Ela é digital, ou seja, não tem essa ideia de gastar dinheiro comprando plástico, fazendo células de plástico. Mas se você vê em muito documentário sobre making of de anime, você percebe que elas ainda assim são animadas no papel e na caneta. Porque era assim, elas eram animadas no papel e na caneta e depois eram passadas pra célula. Mesma coisa hoje em dia, são animadas no papel e na caneta e depois são passadas pro digital.
Ou seja, a animação em si, a maneira que se faz a animação, nunca mudou e nunca vai mudar, porque é um jeito muito específico e que, tá, você pode até inovar, mas ainda não deixa de ser desenhar cada frame. A única coisa que muda são os estilos de arte, que tem sim estilos de artes que são mais populares numa época e estilos de arte que são mais populares em outra época. E ainda assim, eu ainda acho que tipo, você não assistir algo pelo estilo de arte, você tá perdendo muita coisa. E você com certeza vai perder alguns dos melhores animes de todos os tempos, você vai perder melhores animações de todos os tempos, e você é um merdinha se você não assiste algo porque você acha que é feio. Porque, assim, esses conceitos de animação bem animados, geralmente a gente tem duas levas, dois caminhos. Ou pode ser extremamente fluido, como, por exemplo, os animes mais recentes, que tem muita cena de ação, ou você pode ir pelo caminho ao contrário, que é um tipo de direção ainda, que eu vou fazer um vídeo só pra isso, que é um tipo de direção que hoje em dia tá mais e mais morrendo, que é a ideia de que você sacrifica a fluidez pra ter detalhe, pra ser um desenho bonito. Se você quiser ver um anime bom desse exemplo, é o Cowboy Bebop, que por mais que tenha sim Sakugais e cenas bem animadas, o Cowboy Bebop, a animação de Cowboy Bebop é aqueles cenários bonitos, aqueles personagens ricos, aquelas cores vibrantes, Cowboy Bebop, não tô falando Cowboy Bebop, Cowboy Bebop não tem cor vibrante, mas são esses desenhos parados, o jeito que os personagens se sentam, o jeito que os personagens esperam. Toda a animação de Cowboy Bebop, ela é feita para ser bonita. E por mais que, de novo, tem algumas cenas em Sakuga, não é o foco. Você vê que tem uma a cada 2 episódios, uma a cada 3 episódios. Se você pegar um anime mais recente, como Frieren, você percebe que é tudo muito fluido. Tudo muito fluido. E quando começa a deixar de ser fluido, é porque o dinheiro tá acabando, né? Mas ainda assim eles têm o foco de deixar mais simplificado, os personagens mais simplificados, enquanto esse outro estilo de direção, que era mais uma direção mais antiga, algo mais realmente anos 80, anos 90, era muito mais o foco de deixar a imagem bonito, o desenho bonito, detalhado. E aí você tem aqueles cenários incríveis, aqueles personagens extremamente bonitos e detalhados. E, de novo, é qualidade, é boniteza ali. A animação, ela não envelhece. Essa é a questão. Não envelhece. É claro, os projetores, a tela que você está assistindo, fica melhor. As técnicas ficam mais rápidas. Mas a animação em si, ela é atemporal. Ela nunca vai envelhecer, porque ela é feita para nunca envelhecer, porque ela é muito específica. E o estilo de arte, de novo, se você não assistir algo porque o estilo de arte é feio, você é um merdinha. Eu falo mesmo. Ok, que isso eu também acho que é um motivo válido, mas você só não assistir por conta disso, você tá perdendo mob que tem muita cena feia e é muito engraçado e é muito bom. E a maior parte das pessoas que falam isso, falam pra... Por exemplo, eu escutei isso de um colega de classe meu, falando que o gráfico da versão de 99 de Hunter x Hunter é pior. Sendo que o Hunter x Hunter, na minha opinião, ele é muito mais bem desenhado. A versão de 99 é uma versão melhor, na real. E isso eu tenho que colocar um ponto aqui. A gente tá principalmente falando sobre anime nesse vídeo. Mas um dos pontos que eu tenho que colocar aqui é que simplesmente aconteceu uma mudança em como se dirige anime. E eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. Porque... por algum motivo, os animes antigos eram mais bem dirigidos, não eram mais bem animados. Eu tô falando em questão de detalhe, eles focavam muito mais em desenhos detalhados do que em movimentação. Mas a maneira que as cores eram representadas, as maneiras que esses personagens se mexiam, como a câmera via esses personagens, como os animadores viam esses personagens, tudo era muito mais estiloso, muito mais interessante. Você pega o melhor exemplo de todos, que é o próprio Hunter x Hunter, e você vê como a câmera de 99, ela sempre tá incorporando esses personagens, você vê o tão pequeno eles são, você vê essa cor escura, você vê esses ambientes escuros, essa cor escura, esses ambientes mais realistas até, e aí você vê o Gon e o Killua que são ali algo completamente diferente daquele mundo, você vê como eles são
é um mundo opressor que tá oprimindo a cor deles, e aí você tem cena bastante de cenário se mexendo, cenário criando vida, dando a vida a esse personagem, os pensamentos e as lutas sendo algo muito mais real ali, né? Tendo muito mais um tempo necessário. O personagem pensa isso, e você percebe que, tipo, eles conseguiram dar uma sensação de tempo muito bem nisso. O personagem não tá pensando em um tempo que é meio slow motion, assim, só pra ele ter o tempo de pensar, tá ligado? Eu tô pulsando muito disso do vídeo do quadro em branco, né? Mas é coisa que eu realmente notei também assistindo. Aí você pega Rurouni Kenshin, né? Samurai X, é a mesma coisa, também é pelo mesmo diretor, né? Mas vamos lá, o Rurouni Kenshin você tem de novo essa animação muito legal, essas cenas, essas cores interessantes, a maneira que a direção antiga via esses personagens, me desculpa, é muito melhor do que os Sakugais que a gente tem hoje em dia, que é Sakuga o tempo inteiro, tudo muito bem animado, muito bem fluido. Não vou tirar o respeito desses animadores, eles são bons animadores, eles fazem coisa muito bom, mas a direção tá mais fraca. Você não sente, você não tem mais aquele é difícil explicar. Você não tem mais cenas como a morte da Juliet no Cowboy Bebop. Você não tem mais cenas como todo o arco de Yorkshire do Hunter x Hunter. Você não tem mais cenas como o Lupin fazendo merda em qualquer coisa que o Arsène Lupin faz. Você não tem mais aquelas cenas extremamente interessantes e bonitas e legais no Arsène Lupin fazendo coisa interessante. Você vai assistir a parte 6, você vai assistir a parte 6 de Lupin, você vai assistir os filmes novos e você fica simplesmente tipo, tá bom, tá faltando uma certa magia aqui que tinha nos originais. Nos originais não, né? Nos antigos. Eu tô tentando pegar mais exemplos, mas como eu tô fazendo isso sem roteiro, é meio complicado, né? E acaba, por mais que eu assisto muito anime antigo, tipo Gundam, tipo anime pra caralho, como tá sem um roteiro, é complicado você puxar exemplo. Mas você pega esses animes antigos, essas cenas antigas, e muito por conta dessa falta, talvez o fato de ser mais difícil você animar desse jeito, tinha assim mais a necessidade de fazer cenas mais interessantes, tá ligado? De fazer momentos mais marcantes, sem usar só da animação em si. Enquanto hoje em dia é simplesmente hahaha, luta maneira, luta divertida, tá ali, olha como tá tudo muito fluido. E você perde muito dessa outra visão. Eu fico pensando, por exemplo, como seria um Frieren se fosse animado antigamente, com a animação mais pausada, animação mais bonita visualmente, mais de composição, algo muito mais travado, com essa mais esperar mais que as coisas acontecem, né? E é exatamente isso que eu queria falar hoje, querer abrir essa discussão aqui e falar exatamente sobre como que a animação não é algo que acaba envelhecendo. A animação não envelhece. Os estilos de animação podem até envelhecer. Você, de novo, explicando um pouquinho sobre essa questão de estética. Antigamente você tinha aqueles animes, os animes shonen eram desses caras hiper bombados e hiper grandes. E até Dragon Ball cai um pouquinho nessa questão. Você tem os personagens hiper gigantescos. E hoje em dia é muito mais um slim, é muito mais uma postura mais atlética aos personagens. Mas ainda assim, Dragon Ball é tipo o maior sucesso da história. Você tem ali animes e mangás que fazem sucesso até hoje naquela época. Ou seja, até mesmo falar sobre esse tipo de estética é meio pá, porque, primeiro, a estética que a gente tem hoje em dia só existe por causa desse estilo de arte antigamente, que esses caras se inspiraram. E segundo, essas coisas ainda fazem sucesso, ainda são empresas, ainda lançam filmes e animes milionários que ganham muita atenção. Ou seja, não é necessariamente o estilo de arte, porque o estilo de arte em si não muda. E é isso, eu acho que é disso que eu tenho que falar hoje. E é isso, ficou 14 minutos de áudio. Me leia meu quadrinho, eu vou ver se lembrar se eu coloco ele na descrição. E até a próxima. Isso aqui é um adendo que eu vou colocar depois mesmo, foda-se, de novo, isso aqui não tem roteiro. Mas é um adendo que eu acabei de falar, né? Isso também conta pra animação americana, tá?
Só que é o único problema que a animação americana, a gente meio que, tipo, abandonou o animação tradicional, filme de animação tradicional, por mais que, assim, em desenho, a gente tá usando muito mais aqui nas Américas, né? A gente usa muito mais a animação por puppet, que dá pra fazer coisas muito bonitas em animação por puppet. Não é só... quando eu falo animação por puppet, é quando você desenha um personagem, separa cada membro dele, desmembra ele, e você move esses membros pra fazer uma animação sem precisar ficar desenhando o personagem de novo. Só que o que acontece? Isso é usado em série. A gente não tem muitos filmes que usam isso. A gente tem, na verdade, alguns filmezinhos que usam isso. Geralmente, para filme, para essas coisas mais grandiosas, é utilizado essa animação tradicional, né? E, ok, isso é algo que eu devo dizer que isso é algo que eu devo dizer que você perde muito da qualidade de ter aquele negócio desenhado ali. Ok, que antigamente a gente tinha uns desenhos pra TV meio ruim, tá ligado? Com uma animação bem limitada. E é um dos motivos de eu não gostar muito de He-Man. E é um dos motivos de eu não gostar muito de Thundercats, que a animação é bem limitada nessas séries. Só que a gente abandonou essencialmente essa técnica, porque as animações hoje em dia que são dos Estados Unidos são todas feitas em CGI, o filme. E aí quando você vai exatamente pela visão de que 2D tradicional é velho, 2D tradicional é antigo, é uma técnica antiga, a gente não tem filmes 2D tradicional hoje em dia nos Estados Unidos. É bem difícil você encontrar um. Você até tem bastante na Europa. A Europa lança bastante coisa interessante e legal. O Ernest Celestino do vídeo passado é um ótimo exemplo. E assim, o Ernest Celestini, aquele dos ciclistas, você vote meia Cartoon Saloon existe e é tipo os melhores filmes, na minha opinião, é meu estúdio de filme favorito de animação, até na minha opinião melhor que muito anime, por sinal. Mas os Estados Unidos essencialmente não tá produzindo mais esse tipo de filme exatamente por essa visão de que a animação 2D tradicional era retrógrada. Hoje em dia a gente tem sim essa querer voltar, né? Essa volta da animação da 2D tradicional. É por isso mesmo que o 3D, a animação em CGI, tá mudando pra ser exatamente para conseguir passar mais essa sensação de que é 2D tradicional. Mas ainda assim a gente não tá a gente não tá voltando, a gente não tá mais fazendo essas animações 2D. Aí você pega os filmes antigos e você vê uma variedade muito maior de cor, uma variedade muito maior de cenas interessantes. Você assiste, por o melhor dos exemplos, você assiste qualquer filme da Disney, você assiste Princesa e o Sapo, você assiste O Caminho para Eldorado, e você vê ali cenas extremamente maravilhosas, cenas extremamente incríveis, uma animação extremamente incrível, que é incrível, é simplesmente incrível, é simplesmente maravilhoso, é simplesmente extremamente interessante. E esse é um adendozinho para aqui na frente do final do vídeo, e que isso também é válido para as Américas, né? E foi isso que essencialmente fez a gente perder esse estilo de animação que é tão foda, tão maneiro. E por favor, se você vê no seu cinema local, no seu cinema passando algum filme de animação tradicional, vá assistir ele. O DuckTales que teve recentemente, DuckTales é um caralho, o filme do Looney Tunes, né, que teve novo, que é o dos alienígenas e tal, puta de um filme legal, puta de um filme divertido, e eu peço, suplico, eu imploro pra você, se você vê um filme de animação 2D tradicional, assiste ele, vota com a sua carteira, meu parceiro, vote com a sua carteira.